Olá pessoal, dando continuidade aqui, a gente estava falando de vetores, né, no último vídeo. A gente falou sobre aquela questão lá dos vetores terem a possibilidade, né, de terem índices textuais, e colocamos também o for each, que é um laço de repetição que consegue lidar com esse tipo de vetor, entre outras coisas. Agora vou comentar um pouquinho sobre funções e também sobre classes. Já vou aproveitar e colocar junto, que eu acho que dá para fazer rapidinho. Bom, é muito comum, né, na maioria das linguagens, a gente estruturar os projetos em vários arquivos para poder separar as coisas. E nesse sentido é muito comum usar a questão de subprogramas, né? Às vezes em algumas linguagens chamadas de funções ou procedimentos, dependendo se retorna ou não retorna determinado valor. E às vezes a forma de criação é diferente, mas aqui no PHP a forma de criação é igual. Eu vou criar um outro arquivo aqui, vou chamar de funções.php. Tô criando assim meio sem uma funcionalidade específica, né? Então tá bem avulso isso aqui. E aqui eu vou criar uma função. Uma função é criada assim. A gente está fazendo, na verdade, ela fora de uma classe, né? Então não tem que colocar visibilidade. A gente vai ter o nome dela, tem a palavra reservada function, tem o nome da função. Aí esse nome tem que obedecer aquelas regrinhas, tal, não pode começar com número, tal. Espaço, né? Caracteres especiais. E aqui, se você quiser passar parâmetros, você pode colocar parâmetros. Sobre questões de tipos. Primeiro, se você quiser, você não precisa, tá? Especificar o tipo de retorno. Então, a sua função pode retornar ou não. E você não especificar isso aqui, vai depender da lógica lá da programação. Mas se você quiser especificar, você pode colocar isso aqui e dizer que a sua função retorna alguma coisa. Aí, obrigatoriamente, você vai ter que ter um retorno aqui, né, para que o código fique coerente. Mas se você não especificar isso aqui, mesmo assim você pode retornar alguma coisa. Só que aí você vai poder retornar qualquer tipo. Por isso que a gente não tem, geralmente, uma especificação de tipo, tá? Se você precisar, em alguns momentos é útil. Em que momento que eu já senti que isso aqui foi útil? Por exemplo, eu retornava um objeto, em um determinado momento eu retornava um objeto. E aí, o próprio editor, quando eu não especificava tipo aqui, ele não sabia que objeto que era, eu tinha que ficar decorando os métodos e as propriedades dele para poder acessar, mas quando eu especificava o tipo aqui, eu colocava o nome da classe aqui, por exemplo, sei lá, digamos que retorna a classe, um objeto da classe estudante. Aí quem recebeu esse retorno já sabe que é um objeto da classe estudante, e aí ele conseguia me auxiliar a usar de maneira mais tranquila. Então você pode colocar ou não o tipo de retorno, tá? Se você quiser colocar o tipo de retorno, é assim: você coloca dois pontos aqui depois da assinatura da função e coloca o tipo. Int, boolean, boolean, né? É, string, enfim, você pode colocar esse tipo aí se você quiser. Outra coisa, se você quiser também, você pode especificar o tipo dos parâmetros. Você pode colocar aqui especificando que esse parâmetro aqui é inteiro, que esse parâmetro aqui é string e assim sucessivamente, tá? Beleza. Quando a gente começa a usar essas questões de tipo, a gente tem que lembrar que geralmente o PHP ele tenta converter automaticamente, tá? Então, se você fala que você recebe um parâmetro inteiro, e na hora que você chamar essa função, você passar lá, por exemplo, um dado, um número real, né? Um número com casas decimais, o PHP ele tenta converter aquilo para inteiro. Mas isso dá para configurar também. Tem uma configuração que você diz para o PHP se ele pode tentar converter ou se é para ele indicar que o tipo está errado e acusar erro de cara. Então, dá para configurar isso. Bom, vou fazer 100 tipos aqui para a gente testar por enquanto.
Vou colocar só uns print aqui mesmo. Eco. Dentro da função. Vou mandar um material com mais detalhes para vocês, tá? Dentro da função. O parâmetro. Parâmetro foi. E aí eu vou colocar aqui qual foi o parâmetro que veio. Tem algumas particularidades sobre funções. Dá para você guardar uma função dentro de uma variável. Tem algumas particularidades lá, mas eu não vou entrar em detalhes sobre elas aqui não. Beleza. Estou fazendo só o básico mesmo. Se eu quiser usar essa função, aqui, eu tenho que primeiro, né, fazer a importação daquele arquivo. Essa função está em outro arquivo, então a gente tem que fazer a importação. Require, isso aqui você pode usar com parênteses ou sem parênteses, geralmente eu uso sem parênteses mesmo. E aí você coloca o endereço do arquivo que você está importando. E aí, importou para cá, aquela função já está disponível. Minha função. E vou passar como parâmetro aqui o 25. E vou fazer um teste. Dentro da função, o parâmetro foi 25. Mas como eu não especifiquei o tipo, eu poderia passar um parâmetro textual também. Né? Eu não especifiquei o tipo. Então eu posso passar qualquer tipo de coisa. Certo? Então é assim. Agora, se eu retornar também, eu posso retornar qualquer tipo de coisa. Deixa eu receber esse retorno lá. Deixa eu colocar uma variável aqui. Recebendo o retorno. E aí, eu vou dar um vardamp no retorno. Vardamp é para mostrar a variável e o tipo que ela está sendo, e o tipo que ela é. É aquela, já falei sobre essa funçãozinha, mais para teste mesmo. Então vou dar um retorno aqui, vou retornar o número inteiro. Aí a gente vai ter aqui, ó. Ah, tá na mesma linha, né? Vou quebrar para primeiro. Não, uma quebra de linha aqui. Isso, então eu incluo o meu arquivo que tem a função, executo a função e capturo o retorno jogando nessa variável. Depois eu mostro essa variável com vardamp para mostrar que tipo que é. Salvo. E eu testo aqui. Lá tá falando que é um inteiro de 10. Agora se eu trocar lá o retorno, vou dar um retorno aqui true. Ah, outra coisa. Tem um tipo verdadeiro e falso, né? Booleano também. E ele é case insensitive. Então você pode escrever o true e o false de qualquer maneira que ele vai interpretar. Esquisito isso, mas é assim que é. Um booleano falso. Se eu colocar um true, vou falar que é um booleano true. Se você der um eco num falso, às vezes não aparece nada na tela não, tá? Detalhe aqui também que eu lembrei. Se você der um eco em alguma variável que está com falso, às vezes não aparece nada na tela. Não. Pode achar que não tem nada, mas é porque o falso é interpretado, às vezes, como string vazia. Se em algum momento ele precisar ser interpretado como texto, ele é interpretado como string vazia. Ok. Então é isso, básico de função. Você pode criar função com a palavra reservada function, pode ou não receber parâmetro, pode ou não retornar. Se você quiser, você pode especificar os tipos para os parâmetros e também os tipos o tipo de retorno, tá? Que aí você deixa a sua codificação mais restrita. Se você não especificar tipo nenhum, ela fica mais aberta, aceitando qualquer coisa. Beleza. Outra coisa aqui que tem a ver... é a questão de orientação objeto, né? Eu posso criar classes e objetos no PHP normalmente. O que é uma prática mais atual de programação. O PHP permite que a gente programe sem utilizar a orientação a objetos, mas ele dá suporte a esse recurso e é uma prática mais moderna. Então, eu vou criar uma classe aqui
para ilustrar também. Class é o nome. Você pode ter mais de uma classe, né, dentro de um arquivo, mas às vezes quando a gente começa a padronizar um pouco a programação, a gente vê que é interessante colocar uma classe dentro de cada arquivo e o nome do arquivo igual ao nome da classe, né? A gente vê algumas regrinhas assim. E aí é bem parecido, ó, private, só que não tem que declarar o tipo, né? Private RA, por exemplo, private nome. Se você quiser, você pode especificar o tipo aqui também, para o parâmetro ficar mais rigoroso, tá? Vou fazer sem tipo mesmo. Private RA, nome, private, sei lá, CPF. Chega. E geralmente numa classe dessa a gente tem um construtor, né? Vamos dizer que isso aqui é uma classe de modelo, por exemplo. Eu vou ter o construtor. Ele é uma função, só que como a gente está dentro da classe, a gente tem que colocar visibilidade. Então, o público, private, protect, aquelas coisas. Aqui também tem. E o nome do construtor diferente de Java. Isso aqui é bem diferente. O nome do construtor é construct. Então tem uma palavra reservada para isso. Lá em Java a gente coloca um método com o mesmo nome da classe. Não sei se vocês estão lembrando. Mas aqui a gente usa construct. E aí você define se vai receber ou não parâmetros, se vai ser vazio, tá? Eu vou colocar os parâmetros aqui. Vou colocar aqui RA, os mesmos lá de cima. RA, que aí a gente já cria um objeto através do construtor direto. CPF. Mas poderia deixar vazio, fazer os get set e tal, aquelas coisas todas lá. E aí o seguinte, lá em Java, a gente usa o nome do objeto, ponto, o nome da propriedade ou o nome do método, para poder acessar esses elementos internos. Aqui a gente usa essa setinha, tá? Isso é uma diferença também. Então, e o this está com o cifrão. Então, this, RA, e se você estiver acessando de dentro do objeto, aí você não põe o cifrão mais não. Ó. O RA, quando eu criei aqui, ele não tinha o cifrão, né? Desculpa, quando eu crio aqui, eu tenho que colocar o cifrão, que é o nome da variável, o nome do atributo. Agora, quando eu estou usando aqui a parte do this, eu não coloco cifrão porque eu já coloquei cifrão no this. Mas são detalhes que a gente costuma com o tempo e o próprio editor também ajuda a gente a lembrar. Recebe RA. E aí o nome recebe nome e o CPF recebe CPF. Beleza. Vou colocar alguns métodos aqui. Acho que nesse que eu estou usando aqui tem um atalho de fan, né? Que já me dá aqui a estrutura. Vou mostrar. Vou mostrar o estudante. Eco. Caramba. Informações do estudante. Botar o BR aqui dentro de uma vez. Só vou ter que colocar ali embaixo. E eu vou dizer o seguinte. Eco. RA. Concatena com this. Então, cifrão this. Setinha. RA. Concateno com quebra de linha. Desnome. This CPF. Isso, estou criando avulso aqui, tá? Beleza. Eu vou colocar aqueles get set também. Deixa eu ver se eu tenho alguma. Acho que dá aqui para fazer direto. Esses negocinhos que faz automático são alguns plugins que a gente vai adicionando no Visual Studio Code, tá? Vou deixar o mostra lá para baixo. Então eu coloquei os get set, né? Igual a gente faz com e o mostrar, tá?
não fazendo muito sentido a classe, mas só para a gente ilustrar a forma que a gente escreve. Nas próximas aulas nós vamos criar algumas classes específicas para a gente fazer acesso a banco e tal. Mas essa aqui hoje é meia avulsa mesmo. Beleza. Para eu usar isso daqui, eu tenho que fazer o include também, tá? Vou tirar essa parte da função que nós já testamos. Eu vou ter que incluir estudante.php. Incluindo essa aqui, eu posso criar um objeto. Objeto, posso dar qualquer nome que eu quiser, new estudante. E aí, a gente já passa os dados aqui, né? A gente já passa os dados. Eu não especifiquei o tipo, então posso passar esses dados da maneira que eu quiser. O nome, fulano de tal, e CPF. Beleza. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o método mostrar dele. Beleza. E aí eu vou fazer outra coisa, eu vou editar ele. Digamos que a gente precisou trocar alguma informação. E aí eu vou fazer aqui, ó, set nome. Digamos que o nome dele estava escrito errado. Ao invés de ser fulano de tal, fulano de Tales. Beleza. E aí eu vou mostrar de novo. Se eu tivesse que mandar para o banco, por exemplo, né? Eu só chamaria aqui a função, o método de mandar para o banco. Aqui eu só estou mostrando duas vezes. Eu criei ele passando os dados já direto do construtor. Depois passei um dado pelo método set que a gente fez, né? Não usei todos. A gente fez set para todos os três, só usei set nome. Depois mandei mostrar de novo. Então vamos ver. Se a gente não tiver cometido nenhum erro, a gente vai ter aqui, ó, informações. Os primeiros que eu criei pelo construtor e depois que eu troquei o nome. Então, de maneira também muito simples, tá? Porque a orientação a objetos do PHP ela é bem complexa também. A gente pode fazer herança, pode fazer mais um monte de coisa, aplicar padrão de projeto, tá? Mas, por enquanto, só simplificado é isso daqui. E para usar, né, a gente tem que fazer a importação, criar o objeto. A gente pode colocar coisas estáticas também, tem mais particularidades, mas isso aqui é só uma visão geral, resumida disso daí. Isso aqui é um objeto dessa classe. E aí a gente usou aqui os métodos dele, né? Esses métodos poderiam retornar alguma coisa também, tá? Se necessário. Basta eu acrescentar o return lá, igual os get, né? Os get aqui retornam os dados para quem precisar. Então, beleza? Peço que vocês façam esses testes aí. E se tiver algum problema, vocês me avisem. Vou interromper aqui. Até a próxima, galera.